vim falar sobre a história de Jesus quando ele estava andando sobre as águas. Ele estava com os discípulos e também com uma multidão de pessoas. E aí ele pediu para que os discípulos fossem para o mar, para ir para o outro lado. E então, enquanto isso, ele estava se despedindo das multidões. E assim que ele se despediu das multidões, o que ele fez? Ele subiu ao monte e lá no monte ele foi orar sozinho. Ou seja, Jesus ele sempre tinha o costume de orar, de conversar com o Pai. Então, Jesus, que é santo, ele sempre tinha esse costume. Então, nós também precisamos muito orar, estarmos em um momento a sós com Deus, orando com Ele. E nisso, na quarta vigília da noite, o barco já estava bem longe. E com isso, estava tendo os ventos no mar e o mar estava agitado. E aí Jesus ele foi andando sobre as águas. E quando os discípulos perceberam que Jesus estava sobre as águas, eles ficaram muito assustados por causa que eles não sabiam se era Jesus. Eles pensavam que era um fantasma. E com isso eles começavam a exclamar, dizendo que era um fantasma. Mas só que Jesus falou para ele se acalmar, por causa que era ele que estava ali. E aí Pedro, respondendo, disse o seguinte: então faça com que eu vá até o Senhor. E Jesus, então, pediu para que ele fosse até ele. E ele foi. Mas aí ele acabou fazendo o quê? Tirando o foco de Jesus, tirando os olhos de Jesus. Ele começou a olhar o quê? Aquela tempestade e aqueles ventos e todos os problemas que estavam ao seu redor. E aí Pedro começou o quê? Pedro começou a afundar. E aí Jesus pegou na mão dele e disse: por que tem pequena fé? Ele disse que Pedro estava com pouca fé, por causa que ele não confiou em Jesus, porque Jesus estava ali. Ele tinha que acreditar na palavra dele, mas só que ele acabou olhando os problemas que estavam ao seu redor, o mar agitado, aquele vento que estava ali, e aí ele começou o quê? A afundar. Então, lá no versículo 27, a partir do versículo 27, diz o seguinte: mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Ou seja, nós nunca devemos duvidar da palavra de Deus. Nós nunca devemos tirar o nosso olhar de Jesus Cristo. Porque enquanto nós estivermos olhando para Jesus Cristo, tudo dará certo, tudo está dando certo. Mas a partir do momento que a gente começa a tirar os olhos, o nosso olhar de Cristo, as coisas começam a desandar, os problemas começam a surgir. Na verdade, a gente começa a olhar para os problemas e deixar de olhar para Cristo. Então, nós nunca devemos deixar de olhar para Cristo, porque se a gente continuar olhando para Cristo, tudo dará certo. Basta a gente ter fé e confiar nele. Tenha um bom dia, uma boa tarde e final de semana excelente na presença de Deus. Fiquem com Deus.